Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis 17. 2 Reis 17, verso 40. Eu vou ler até o capítulo 18, até o verso 5 do capítulo 18. Apesar do nome parecer complicado, é uma mensagem simples. É uma mensagem que, para mim, é um pouco difícil até pregar, mas eu creio que essa é a vontade de Deus, é a direção que Deus nos deu. E eu quero compartilhar com você essa palavra, compartilhar com você essa mensagem. Escolhi ler até o final, a partir do final do capítulo 17, porque esse final do capítulo 17 revela como estava o povo de Israel, como estava a nação de Israel antes do que aconteceu, antes do avivamento, da revolução que Ezequias provocou. 2 Reis, capítulo 17, verso 40, diz: porém, eles não deram ouvidos a isto, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos, até os dias de hoje. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante em todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos aproximamos, Deus, da Tua palavra, com reverência, com gratidão, Senhor, porque não somos dignos de que o Senhor fale conosco, mas pela Tua infinita misericórdia, pela Tua infinita graça, Senhor, o Senhor nos concede a oportunidade nessa manhã de sermos dirigidos pelo Senhor, de sermos orientados pelo Senhor, Pai. Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, Pai. Queremos enxergar, Deus, a direção que estamos tomando. Queremos enxergar, Senhor, para onde estamos indo, Pai. Deus, prepara o nosso coração para a semente que há de ser pregada nessa manhã, que há de ser plantada, Senhor. E que essa semente produza frutos, Pai. Frutos para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. E todos nós sabemos que Deus quer ter conosco um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal, um relacionamento de exclusividade conosco. Deus não permite, não aceita com que a sua glória seja dividida com ninguém. Deus, Ele nos tomou para si, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele pagou o preço pelas nossas transgressões, para que nós tivéssemos como alvo da nossa adoração, única e exclusivamente, ao único Deus, ao único Senhor, ao único Deus que é todo-poderoso. Os reformadores do século passado, quando instituíram
as 5 solas, ou seja, os 5 princípios em que eles se basearam na reforma. Eles colocaram somente a fé, somente a palavra, somente a Deus da glória. Ou seja, só existe um Deus, só existe um Senhor. Mas, muitas vezes, nós somos tentados a seguir após outros deuses. Somos tentados a tirar o Deus que nós servimos do centro e colocar outro Deus, que não é o Deus que nos salvou e pagou o preço pelos nossos pecados. Só que isso acontece de uma maneira sutil. Isso acontece de uma maneira que muitas vezes nós não percebemos. Acontece de uma maneira que muitas vezes nós sequer damos conta de que estamos fazendo algo que desagrada a Deus, que não é da vontade de Deus, e que Deus não compartilha, Deus não se alegra, não se agrada. Hoje nós temos a tendência de achar que aquilo que fala o nosso coração é aquilo que está agradando a Deus, enquanto que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração não sabe discernir. Nós precisamos da revelação do Espírito para que essa palavra possa ser discernida no nosso coração. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para nós, qual é a direção que o Senhor tem para a nossa vida. E daí nós, se não nos alimentarmos dela, nós somos levados por todo e qualquer vento de doutrina que se apresenta. E hoje nós temos visto muitas doutrinas se apresentarem, assim como o povo de Israel. A palavra Baalins, ela é o plural de Baal, ou seja, são deuses. Ela engloba o deus Baal, a deusa Astarote, os postes ídolos. Ou seja, todos os deuses que de alguma maneira se infiltraram na nação de Israel e que tirava a adoração do povo, do Deus verdadeiro, do Deus Jeová, do Deus Yahvé, o Deus que conduziu o povo no deserto, o Deus que julgou a nação egípcia com pragas e que cada praga representava um Deus egípcio. E esse Deus que julgou os outros deuses, conduziu Israel no deserto, conduziu Israel por um caminho, muitas vezes difícil, muitas vezes duro, um caminho que muitas vezes aconteceu morte, aconteceram coisas ruins, aconteceram coisas desagradáveis, mas aconteceram muitos milagres por esse caminho. Aconteceram muitas maravilhas por esse caminho. Talvez hoje você esteja passando por um deserto em que Deus está te conduzindo, um deserto em que Deus está com a sua mão sobre você, um deserto em que você percebe que é limitado, é por um tempo limitado, um deserto que não é eterno, mas que por esse deserto, a mão do Senhor está sobre a sua vida. O sol não te queima, você não sente frio de noite, porque existe uma coluna de fogo te conduzindo. As roupas do teu corpo não se gastam, ou seja, Deus suprindo as tuas necessidades. É no momento de deserto que nós percebemos e nós nos aproximamos de Deus. E o povo de Israel recebeu justamente a maior revelação, a revelação da lei, justamente no deserto, porque o coração deles havia sido quebrado, o coração deles havia sido quebrantado, o coração deles agora conseguia perceber que Deus estava na frente, que Deus estava conduzindo o povo. A palavra Baal significa Ele governa, Ele possui, Senhor. Muitas cidades bíblicas combinam a palavra Baal com o nome da cidade, com a localidade da cidade, tipo Baal Peor, Baal Gade,
Ou seja, ele é senhor dessa cidade, ele é senhor de Gade, ele é senhor de Peor. O povo foi conduzido no deserto, uma bênção. Muitos ficaram no deserto, muitos não conseguiram sair do deserto. O próprio Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. E quando finalmente Deus havia dado a vitória que tantos eles esperavam, quando finalmente as muralhas de Jericó ruíram, hoje eu falei com a irmã ali, eu falei, irmã, como é que a irmã está? Está firme como as muralhas de Jericó? Ela falou, meu irmão, a muralha de Jericó vai cair. Eu falei, mas só Deus derruba, né, irmã? Queridos, quando finalmente eles alcançaram a terra que mana leite e mel, quando finalmente eles entraram na terra que era a terra da promessa, que era a terra onde Deus os havia pensado, havia planejado para que eles estivessem. Eles desobedeceram a voz do Senhor. Eles não ouviram a direção que Deus havia dado para aqueles homens. Porque nós sabemos que, e eles sabiam que eles iam encontrar gigantes naquele lugar. Eles sabiam que naquele lugar iriam encontrar pessoas que não temiam a Deus. Pessoas que não adoravam o mesmo Deus que eles adoravam. Pessoas que não iriam temer o mesmo Deus que eles temiam. Pessoas que não iriam reverenciar ao Deus que é Senhor de todas as coisas. Eles sabiam disso. Os povos que ocupavam, os povos cananitas que ocupavam aquelas terras, os jebuseus, ferezeus, os heteus, eles adoravam outros deuses. E dentre esses deuses tinha o deus Baal, tinha a deusa Astarote. Eles construíam postes ídolos nos lugares altos. E naqueles locais haviam sacerdotisas e sacerdotes que se prostituíam. Eram as sacerdotisas cultuais, ou prostitutas cultuais, que se prostituíam, porque o deus Baal representava a fertilidade, a deusa Astarote representava a fertilidade na terra. Numa terra seca, numa terra que não tem chuva, ou chove muito pouco, você se firmar num Deus que promete que vai ter chuva, que vai ter plantação, que vai ter prosperidade, é algo muito bom. E aqueles homens firmavam o seu coração nisso. E eles sacrificavam crianças a esse Deus. Sacrificavam os seus próprios filhos, buscando favor, buscando atrair a atenção desse Deus, esse falso Deus. E buscando a chuva, buscando a fertilidade, buscando a prosperidade da terra. E ao que aparenta, eles tinham essa prosperidade. Porque a própria palavra de Deus diz que a terra manava leite e mel. A palavra de Deus diz que a terra era uma terra boa. A Bíblia diz que a terra era uma terra desejável. Daí nós entramos no primeiro ponto que eu quero trazer de comparação para os nossos dias hoje. Hoje nós estamos indo numa direção em que o pragmatismo tem tomado conta das nossas igrejas. O pragmatismo é a ideia de que se algo deu certo, se algo funciona, se algo atinge aquele objetivo, é bom, é algo bom. Ou seja, aqueles homens conseguiam o que eles queriam, aqueles homens estavam tendo sucesso, aqueles homens estavam conseguindo atingir os seus objetivos adorando a um falso Deus, mas eles não estavam agradando a Deus. Eles estavam atingindo os seus objetivos pessoais, adorando a um Deus que não era verdadeiro. E isso nós precisamos tomar cuidado, porque existe uma ideia de que se algo está dando certo, de que se algo está prosperando, Deus está no negócio. Enquanto que isso não é verdade.
A palavra de Deus fala que quando Paulo foi pregar a palavra de Deus, em muitos lugares Paulo foi apedrejado. Em muitos lugares os apóstolos foram hostilizados. Em muitos lugares os homens de Deus, os homens que foram levantados, a Bíblia diz que Paulo teve um espinho na carne, ele sofreu enfermidades. E existem pessoas hoje pregando que o crente não fica doente. Ou seja, o evangelho que nós estamos vivendo, ele tem que ser o mesmo evangelho que os apóstolos viveram. Eu creio no mesmo evangelho de Paulo. Eu creio no mesmo evangelho dos apóstolos. Eu creio no mesmo evangelho dos grandes homens de Deus. Nós não podemos acreditar que porque uma vez abraçamos a Cristo, uma vez abraçamos o evangelho, que a nossa vida vai ser um mar de rosas, que nós não vamos mais ficar doentes, que nós não vamos mais ter lutas, que nós não vamos mais ter dificuldades. Hoje nós estamos vendo um evangelho em que as pessoas querem receber, em que as pessoas querem ganhar, em que as pessoas querem buscar as mãos de Deus, e não aquilo que Ele quer dizer. Querem buscar as suas bênçãos, querem buscar a mão de Deus sobre a sua vida, mas não querem pagar o preço da perseguição, não querem pagar o preço da afronta, não querem pagar o preço de serem julgados, não querem pagar o preço de ter dedos apontados para si, não quer pagar o preço de muitas vezes ser ridicularizado. O Senhor tem de motivo de grande alegria o passardes por muitas provações. O Senhor nos fala isso, o Senhor nos orienta nisso. Esses falsos deuses reivindicavam a fertilidade da terra. Eles acreditavam que nos meses em que não chovia, Baal havia morrido. A mitologia cananita falava isso, que Baal havia morrido. E que conforme as pessoas ofereciam sacrifícios a ele, Baal ressuscitava. E nessa ressurreição, a chuva, a fertilidade vinha para o povo. E nisso, houve em Israel o que nós chamamos de sincretismo religioso. Quando eles entraram na terra prometida, o povo assimilou esse conhecimento, o povo assimilou os deuses dos cananitas, por dois motivos. Primeiro motivo, a ordem de Deus era: expulsem, matem, acabem com os cananitas, acabem com aqueles que estão na terra, expulsem aqueles da terra, tomem aquilo que é de vocês. Mas a atitude de Israel foi se misturar com esses homens, foi compartilhar com esses homens do seu tempo, foi compartilhar com esses homens as suas filhas, foram compartilhar com esses homens as mulheres deles. Eles se deram em casamento com os cananitas, com aqueles que estavam na terra. Se casaram, se colocaram em julgo desigual, se colocaram em situação em que um homem que queria adorar a Deus estava casado com uma mulher que queria adorar a Baal. Uma mulher que queria adorar a Deus estava casada com um homem que adorava outros deuses, a falsos deuses. Hoje nós orientamos os jovens com relação a isso, com relação ao julgo desigual, a procurarem pessoas que adorem ao mesmo Deus que eles, a se relacionarem com pessoas que adorem ao mesmo Deus que eles adoram, porque sabemos que isso é devastador, sabemos que de alguma maneira nós vamos ser influenciados, nós vamos influenciar, mas também vamos ser influenciados.
E houve essa mistura. Não sei se você sabe, mas a palavra sincretismo teve origem em Creta, uma ilha, em que as cidades, os povoados, eles são nos montes, nos lugares altos, e ficavam distantes uns dos outros. Só que quando existiam invasões, quando o invasor se aproximava da ilha, essas cidades se juntavam com as suas diferenças, com os seus soldados e exércitos diferentes, às vezes línguas diferentes. Eles se reuniam para ir ao combate, para irem à guerra contra aquele invasor. Daí a origem da palavra sincretismo, ou seja, essa mistura de pensamentos, de ideias, de palavras. Hoje nós vivemos num mundo pluralista em que nos tentam colocar debaixo da nossa goela que nós devemos aceitar todas as ideias, e que a ideia de um único Deus, de que um único Senhor, é uma ideia errada e ultrapassada. A ideia de que existe só um Deus, de que existe só um Senhor, é uma ideia que já ficou no passado. Hoje, as pessoas estão abertas às influências do mundo ocidental, do mundo oriental, com a sua medicina holística, com o seu pensamento holístico, com o seu pensamento de tratar o homem de uma maneira completa, na sua espiritualidade, na sua energização. E quando você diz, não, eu não aceito isso, você é quadrado, é retrógrado, é errado. Ou seja, esses pensamentos, eles tentam nos influenciar, eles tentam fazer parte da nossa vida, eles tentam e fazem parte da vida da igreja. Quando nós olhamos para os cultos afro hoje, vemos como os santos católicos hoje fazem parte de alguns cultos afro. Nós vemos esse sincretismo na sua totalidade. Nós conseguimos enxergar com facilidade. Nós conseguimos enxergar, e eu creio que aqui, se eu colocasse uma estátua de um Deus, de um falso Deus, com certeza você não se prostraria perante essa estátua. Você não se prostraria perante esse Deus. Você identificaria que aquilo era um falso Deus. Mas existem coisas pequenas que muitas vezes nós não nos damos conta. Existem situações mínimas que às vezes nós nos damos conta, mas que vão tomando o nosso coração, mas que vão entrando na nossa vida, mas que vão fazendo parte do nosso dia a dia e roubando o nosso relacionamento com Deus. Mais à frente eu vou citar algumas. Em segundo lugar, o povo de Israel. Primeiro, eles não expulsaram os cananeus, se envolveram em casamentos mistos. Segundo, Deus deu a vitória sobre eles. E a supremacia de Deus se tornou algo inquestionável. Ou seja, as pessoas viram, as pessoas perceberam que o Deus Yahvé era Deus soberano, Ele era Senhor de todas as coisas. Só que antes um povo que era nômade, um povo que andava no deserto, um povo que viveu no deserto 40 anos no deserto, agora tinha que se estabelecer. Um povo que estava acostumado a esperar, a ouvir a voz de Deus e levantar o seu acampamento, agora tinha que se estabelecer numa terra, ficar fixo numa terra. Aquelas pessoas começaram a achar normal servir a Yahvé, adorar a Yahvé, mas também oferecer sacrifícios ao Deus Baal. Aqueles homens eram homens que amavam a Deus, eram homens que serviam a Deus, homens que queriam fazer a vontade de Deus, mas eles se acharam na obrigação de prestar culto a Baal, porque agora eles iriam permanecer naquela terra que não chovia muito, eles iriam permanecer naquela terra que muitas vezes não oferecia condições favoráveis. Então o povo manteve um relacionamento duplo, um relacionamento dúbio, um relacionamento com Deus
em que eles eram servos de Yahvé, mas sacrificavam a outros deuses. E é isso que nós lemos aqui no final do capítulo 17, no verso 40 e 41, que diz: porém eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Que costume era esse? O costume da origem, lá dos cananitas, lá da terra, de quando eles entraram na terra prometida e se contaminaram. E assim, essas nações temiam o Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura. Ou seja, essas nações, elas adoravam a Deus, elas temiam a Deus, mas também elas reverenciavam as imagens de escultura. Se você perguntasse para ela, para alguém lá, você é crente? Com certeza, eu quero é Deus. Se você perguntasse e dissesse para ela, Deus te abençoe, a todos nós. Se você dissesse para ela, Deus é contigo, com certeza Ele é comigo. Jesus, Ele quer ser Senhor e Salvador da sua vida, com certeza Ele já é Salvador da minha vida, Ele já é meu Senhor. Estou fazendo uma comparação. Claro que naquela época Jesus ainda não havia nascido. Deus é teu Senhor, com certeza Ele é meu Senhor. Mas ainda assim, eles ofereciam sacrifícios a falsos deuses, aos Baalins, a Baal, a Astarote, a deuses que não eram feitos deuses feitos por mãos de homens, a falsos deuses. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós percebemos como essa mistura, como esse sincretismo foi forte na vida do povo de Israel, e de como foi difícil esse momento em que Ezequias se coloca e destrói e acaba, ou de alguma maneira tenta acabar com essa falsa adoração. Baal tinha uma forte influência na nação de Israel. Pouco tempo atrás encontraram em sítios arqueológicos, no palácio de Acabe, placas de cerâmica chamadas os óstracos de Samaria, em que eles encontraram uma espécie de livro-caixa, em que as pessoas, em que escreviam-se os relacionamentos, as relações comerciais daquele reino, e ali estavam elencados os nomes das pessoas que faziam parte da nação naquela época, muitas pessoas, e de cada 11 pessoas, 7 faziam menção a Baal no seu próprio nome. Quando nós lemos lá, em Juízes, no capítulo 6, em que Deus chama Gideão para realizar e livrar o povo de Israel da escravidão dos midianitas, a primeira coisa que Deus fala para Gideão é: vai na casa do teu pai, derruba o poste ídolo que está lá, derruba lá os falsos deuses que estão dentro da casa do teu pai, porque eu quero te chamar para ser juiz de Israel. Isso implica que para sermos usados por Deus, para sermos um instrumento nas mãos de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos derrubar da nossa vida os altares aos falsos deuses. Nós precisamos derrubar da nossa vida os postes ídolos, os bosques, as árvores frondosas, aquilo que faz relação a um Deus que não é Deus de verdade. E quando Gideão coloca em prática essa palavra na vida dele, as pessoas chamam Gideão de Jerubaal, que seja aquele que se coloca contra Baal, aquele que é inimigo de Baal. E ele ficou conhecido assim por aqueles homens, ou seja, aquelas pessoas ficaram iradas, aquelas pessoas não gostaram dele ter feito isso,
Elas acreditavam de verdade que a prosperidade vinha daqueles deuses. E é justamente isso que Satanás tem feito na mente de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas hoje estão adorando a falsos deuses, estão recebendo recompensas de falsos deuses, mas não estão conseguindo desfrutar de tudo aquilo que elas recebem. Elas recebem bênçãos espirituais de falsos deuses, mas não conseguem desfrutar daquilo que elas mesmas recebem. Ou seja, o povo de Israel era próspero, o povo de Israel tinha trigo, o povo de Israel tinha gado, mas os midianitas vinham e roubavam tudo o que eles tinham. O povo de Israel era abençoado, mas outros que não trabalharam, outros que não fizeram nada, outras pessoas que não se esforçaram em nada, vinham e roubavam a bênção daquele povo. Diga para a pessoa que está do seu lado, não deixe ninguém roubar a sua bênção. Não deixe ninguém roubar a sua vitória. Gideão estava no lagar, malhando trigo no lagar, ou seja, escondendo os frutos da terra, ou seja, a terra produzia. A terra dava frutos, a terra era próspera. Mas eles não conseguiam, a vida deles parece que ficava travada, porque quando eles começavam a prosperar, vinham outros e roubavam aquilo que era deles. Quantas vezes você tenta ir para frente, quantas vezes você tenta ser próspero, quantas vezes você monta uma empresa e essa empresa começa a prosperar, mas logo em seguida acontecem coisas que a sua vida parece que anda para trás, você dá um passo para frente, 2 para trás, ou 3 para frente e 5 para trás. Ou seja, nós precisamos, na nossa vida, colocar Deus no centro. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar o Senhor dos Senhores acima de todas as coisas. Colocar o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus que cuida de nós. Nós precisamos colocar esse Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso implica em tomarmos algumas atitudes, nós não podemos ficar parados, nós não podemos falar, Senhor Deus, tira isso, porque isso é responsabilidade nossa. Gideão teve que assumir essa responsabilidade. Gideão teve que assumir as pessoas irem contra ele teve que juntar 10 homens, foram de noite, não podia ir de manhã, porque se as pessoas vissem, era arriscado ele ser linchado. Eles foram de noite, e na calada da noite eles destruíram os altares, derrubaram os postes ídolos, acabaram com os falsos deuses. E aí sim ele estava livre, estava liberado para cumprir o chamado que Deus tinha na vida dele. Deus tem um chamado para você, meu amado. Deus tem um chamado para você, meu querido. Mas você precisa, em primeiro lugar, derrubar os postes ídolos, derrubar os falsos deuses, ir contra os Baalins, ir contra os deuses que querem tirar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, do centro da tua vida, do teu coração. E Gideão entendeu isso. Juízes capítulo 8, no verso 33, diz que a terra começou a ser chamada de Baal-Berite, ou seja, Deus da aliança. Essa misturaram Deus Todo-Poderoso com o Deus Baal. Ou seja, contaminaram, chamaram de santo aquilo que não era. Chamaram de puro aquilo que estava contaminado. E hoje nós precisamos ficar atentos, queridos, porque de uma maneira sutil, de uma maneira que muitas vezes não é evidenciado, que muitas vezes não é falado abertamente, isso tem invadido as nossas igrejas, esse sincretismo. Nós vivemos numa nação em que existem influências de paganismo, do próprio secularismo, da pagelança que vivemos no passado. E tudo isso, de alguma maneira, se influencia na igreja, exerce alguma influência na igreja.
Da mesma maneira que nós influenciamos o mundo tenta nos influenciar o tempo todo. O mundo tenta, de alguma maneira, entrar na igreja, e ele entra não invadindo as portas, mas ele entra muitas vezes quando a gente está em casa assistindo televisão. Ele entra muitas vezes quando nós estamos de frente para o computador. Ele entra muitas vezes quando nós temos uma pequena conversa com amigos, em que eles tentam impor a visão deles sobre nós. E nós muitas vezes somos chamados de fundamentalistas, somos chamados de intolerantes, de bitolados, porque acreditamos em uma só coisa. O relativismo tem tomado conta dos nossos jovens, tem tomado conta das pessoas aí fora. Ou seja, você pode acreditar em qualquer Deus, você pode acreditar em qualquer Senhor, você pode adorar qualquer Deus, desde que você não queira exclusividade para Ele. Você pode adorar 10 deuses, mas se você acreditar que só um Deus é exclusivo e merece adoração, você é fundamentalista. E isso tem se influenciado na igreja. Hoje nós vemos cristãos que estão tentando viver uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de relacionamento com Yahvé, com Jeová. Aleluia, Jesus. Com os mesmos costumes do passado. Ou seja, a vida dele do passado, quando nós recebemos a Cristo, quando nós aceitamos ao Senhor como Salvador das nossas vidas, e em que Ele começa o processo de regeneração, em que Ele começa o processo em que nós somos transportados das trevas para o Seu reino. O nosso passado é apagado. A Bíblia diz que nós somos feitos nova criatura. Mas se nós continuarmos tendo o mesmo comportamento do passado, nós nunca tivemos um encontro com esse Senhor. Porque se encontrar com Deus implica viver mudanças na nossa vida. Se encontrar com o Senhor implica viver continuamente sendo moldado pelo Espírito Santo. Implica vivermos continuamente sendo trabalhados por Deus, trabalhados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então precisamos ser sensíveis à voz desse Espírito, precisamos ser sensíveis à voz de Deus. E como nós nos tornamos sensíveis, pastor? Ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, escutando a voz do Senhor. Mas hoje eu vejo crentes que estão na igreja, mas com costumes de Baal. Estão na igreja, estão adorando Yahvé, e indiretamente adorando a Baal sem saber. Hoje o que nós mais vemos nas redes sociais são mensagens de pessoas que colocam lá, olha, Deus é assim, 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 se digite amém. Se você não digitar amém, vão vir as 10 pragas do Egito contra você, vai acontecer isso, aquilo. Essa semana colocaram, aliás, há um pouco tempo atrás, colocaram uma mensagem que dizia assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se você crê, digite amém. Quem falou isso, querido? Satanás falou isso tentando Jesus no deserto. E tinha gente digitando amém. Ou seja, as pessoas estão no piloto automático. Estão seguindo e bebendo qualquer água. Estão bebendo água de qualquer fonte. Estão se alimentando de quem quer que seja que se apresente, lhe dando comida. O Senhor Jesus, quando lhe foi oferecido o pão no deserto, Ele rejeitou o pão de Satanás. Ele rejeitou o pão do diabo, porque existia um propósito maior. Existe um propósito de Deus na sua vida que é maior. Pessoas que acreditam que colocar um copo de água em cima da televisão vai trazer cura para a vida dela, vai trazer cura, ou seja, a materialização da fé. Essa fé tem que ser materializada de alguma maneira.
com copos de água, rosas de não sei de onde, pedras de Jerusalém. Ou seja, a sua fé já não é mais num Deus que é vivo, num Deus verdadeiro, um Deus que se relaciona com o homem, mas é em objetos, em coisas, em materiais. E se a rosa murchar é porque tinha muito mal lá na sua casa. Botei a rosa ontem, já murchou hoje, estava carregado negativamente. O que é mais grave, existem pessoas hoje adorando outras pessoas. Pessoas que não podem ver um cantor gospel. Pessoas que pagam para ir no show de cantores gospel, para ficar tietando, fica desesperado se ouvir o cantor falar, se ouvir o cantor pregar ou ministrar naquele dia. Ela deixa de fazer tudo, deixa de ir na igreja, deixa as responsabilidades dela para ir atrás de alguém, atrás de uma pessoa. Hoje esse mercado gospel tem tomado conta das nossas igrejas, onde não importa o que o cantor faz, não importa o que o pregador faz, a vida que ele leva, o que importa é se a palavra dele está surtindo efeito. Ou seja, se eu consigo me emocionar com aquela música, se aquela música toca o meu coração, então está valendo. Não importa se ele sai com 5 mulheres, não importa se quando ele está hospedado no hotel fora, ele chama outras mulheres para fazerem parte do seu quarto. Ou seja, estamos vivendo tempos difíceis, queridos. Pessoas que idolatram pregadores, idolatram pastores. Aquele ali é um santo homem de Deus. Um santo, santo, santo. Tem alguns irmãos que falam comigo. Eu fui ordenado a pastor recentemente, alguns irmãos ainda estão se acostumando, aí alguns falam, irmão, não sei o quê, desculpa, não, pastor. Irmão, eu prefiro que você me chame de irmão com sinceridade, do que você me chamar de pastor com falsidade, querendo o meu mal, querendo me olhando pelas costas. Eu prefiro que você esteja sincero, me chame de irmão, me chame com respeito, de Joãozinho, mas que você seja sincero. Porque existem homens de Deus que estão procurando bajulação. Existem homens de Deus que estão procurando tapinha nas costas. Existem cantores que estão procurando fama, estão procurando sucesso. Estão procurando se locupletar com a noiva. Estão querendo roubar da noiva. Estão querendo fazer sucesso com a noiva, às custas do trabalho da noiva. Meu amado, Deus não compactua com isso. Deus não se alegra com isso. Pessoas que viajam quilômetros todos os anos para irem em congressos, para poderem receber ali uma carga de poder. Não, lá é que eu recebo o poder do ano todo. Lá é que eu recebo a unção que vai me manter até se eu não vir esse ano aqui, rapaz, a minha vida está... Ou seja, adorando o local, o lugar, o momento. Hoje, o momento tem sido mais importante, muitas vezes, do que a própria palavra que está sendo pregada. Igrejas que fazem contrato com Deus. Vamos fazer um contrato. E o pastor o Pedrito vai autenticar esse contrato. Nós rimos, amados, mas é triste. Nós rimos, queridos, mas é para nós chorarmos. Existem vídeos que postam na internet, muitos deles me dão náuseas.
E um deles, um homem, enche a boca de água, um outro se aproxima da frente do altar e ele cospe aquela água na boca do homem como se estivesse transferindo a unção dele para aquele homem. Aonde nós vamos parar com essas coisas? Aonde nós vamos parar com esse tipo de atitudes? Quando nós vendemos toalha santa, quando nós vendemos travesseiro santo, quando nós vendemos um monte de coisa santa. E estamos esquecendo de pregar sobre o santo, que é santo de todas as coisas, acima de tudo. Estamos esquecendo de pregar a respeito daquele que quer a nossa santidade, que quer a nossa comunhão com Ele. Sem falar da influência hoje que temos de igrejas que querem colocar elementos judaicos no culto cristão, que colocam a Arca da Aliança para que você possa fazer a sua oração de frente para a Arca da Aliança. A Bíblia diz que nós devemos amar Israel, eu amo aquele povo. Mas a Bíblia não diz que nós temos que pegar os elementos, os símbolos de Israel, mesmo porque aquela arca já foi aberta. Os mandamentos hoje estão gravados no nosso coração. O véu daquele templo já foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. É crente, mas por via das dúvidas vou dar uma olhadinha no horóscopo hoje de manhã. Vai que fala alguma coisa. Eu provei para o pessoal lá do trabalho, eu escrevo um horóscopo para você. Falei, olha, vou escrever teu horóscopo hoje. Você seja amável com as pessoas. Agradeça sempre. Seja uma pessoa aberta a novos relacionamentos. O seu número é 5. A sua cor é verde. Ou seja, qualquer pessoa pode falar isso. São frases genéricas, frases, muitas vezes, tome cuidado com as pessoas ruins. Trabalhe para alcançar seus objetivos. E qual dia que nós não temos que trabalhar? Aí quando não dá certo, é culpa do ascendente. Não, porque meu ascendente, na data que eu nasci. Ou seja, são coisas que às vezes nós trazemos. Quando a gente era pequeno, não, o chinelo está virado para o outro lado. Tua mãe vai morrer, hein? A mãe morre, hein? Se varrer o pé, não vai casar. Se a mão está coçando é porque está vindo dinheiro. Se a orelha está coçando é porque estão falando mal de você. E às vezes isso entra na nossa vida e nós não percebemos. Não percebemos que às vezes estamos adorando um falso Deus. Acreditando em doutrinas, em teorias. Aí eu sou crente, eu creio em Deus, mas se o filho abrir o guarda-chuva dentro de casa, sai correndo. Não pode. Porque mesmo esqueci. Quem é que não pode abrir o guarda-chuva dentro de casa? Alguém sabe aí, irmãos. É crente, mas você está passando no beco, está o varão lá da Oi, lá mexendo lá no poste. E deixa só um espacinho para ele passar, ele não passa embaixo da escada não, ele passa aqui pelo cantinho. Porque dá azar. E se tiver o gato preto passando, se esconde num cantinho lá, deixa o gato passar. Vai que tem alguma razão isso aí. Queridos, isso às vezes entra na nossa vida e não percebemos isso.
Às vezes Baal entra na nossa vida como com um vício, em que nós estamos na igreja adorando ao Senhor, mas estamos adorando a um falso Deus com um vício, que às vezes nos é difícil de largar. O povo de Israel gostava dos rituais a Baal, eram rituais bons, eram rituais em que as pessoas se alegravam, as pessoas dançavam perante aquele Deus, as pessoas tinham relações sexuais diante do altar daquele Deus. Ou seja, eram relacionamentos prazerosos, as pessoas gostavam de estar ali. Então é bem melhor, é bem mais cômodo servir a Deus e continuar servindo a Baal. É bem mais agradável servir a Deus e continuar servindo a Baal, a continuar tendo as minhas crendices, a continuar tendo os meus vícios, a continuar tendo aquilo que não, mas é muito difícil de largar. E nós vemos então que o segredo, deixa eu olhar aqui, o irmão me deu um relógio aqui para eu não perder a hora. Nós vemos então que o segredo, Ezequias nos ensina, quando nós temos falsos ídolos, primeira coisa, nós precisamos reconhecer que temos na nossa vida. O Senhor vai nos dizer, e a Bíblia diz que Ele fez o que era reto perante o Senhor, removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze. Ou seja, antes, quando havia avivamento em Israel, em que se levantava alguém que tinha o coração em Deus, e que queria restaurar o culto em Israel, essa pessoa restaurava o culto, mas os altares continuavam. Essa pessoa restaurava e quebrava até alguns postes ídolos, mas outros continuavam lá presentes, ou simplesmente paravam-se a adoração aos falsos deuses, mas os templos, os altares continuavam lá. Se nós servimos a um único Deus, a primeira atitude que temos que tomar é jogar por terra os altares que foram construídos na nossa vida. É jogar por terra os postes ídolos, quebrar tudo, arrebentar com tudo. Pega uma marreta e joga fora. Pega a marreta e joga fora aquilo que te prende, aquilo que te escraviza. Porque o que provocava a escravidão em Israel, o que fazia com que outras nações viessem e dominassem o povo, era justamente a falsa adoração. Era o coração desviado da presença de Deus, ou fazerem aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. O que provocava a ira de Deus é que muitas vezes eles não removiam os altos, não removiam os altares, porque para mim é muito cômodo me converter agora, entregar minha vida ao Senhor, mas manter um altarzinho aqui no meu coração. Manter um poste ídolozinho aqui só no meu coração, que vai que no momento de dificuldade eu posso recorrer para ele. Eu não sei se você está compreendendo essa palavra, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Às vezes a nossa busca por fama, às vezes a nossa busca por dinheiro, às vezes a nossa busca por coisas fúteis, coisas que desagradam a Deus, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, estão dentro do nosso coração. E nós alimentamos essas coisas paralelamente à palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que nós servimos ao Senhor, nós deixamos que essas ervas daninhas entrem na nossa vida. Nós permitimos que essas ervas daninhas cresçam no nosso coração. E ao mesmo tempo em que nós queremos ter forças para servir a Deus e nos livrar de tudo isso, nós não conseguimos, porque o altar está montado lá, porque o poste ídolo está de pé, porque os altares dos Baalins estão presentes ainda e nós não percebemos. Nós precisamos nos levantar e falar como falou Elias em 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Para encerrar, eu gostaria de ler com você.
1 Reis, capítulo 18, verso 21, quando Elias enfrentou os profetas de Baal. Primeira Reis 18, 21. Amém? Encontraram? Disse, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ou seja, até quando vocês vão ficar entre dois deuses? Até quando vocês vão oferecer sacrifícios a Yahvé e vão oferecer sacrifícios a Baal? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos, entre dois senhores? Se vocês querem servir a Deus, que sirvam, mas se vocês querem servir a Baal, que continuem servindo. Se vocês querem ser Flamengo, que sejam, mas... Não, perdão, se vocês querem ser vascaínos, que vocês sejam, mas vocês têm que ser Flamengo. Ah, não? Mas é mais ou menos isso, querido. Nós precisamos escolher um caminho. A palavra de Deus é clara, quando diz que aquele que não ajunta com Deus, ele espalha. Nós não podemos servir a dois senhores, não podemos ter uma fonte que sai água boa e ruim ao mesmo tempo. Ou estamos alimentando com água ruim, ou estamos alimentando com água boa. E se a nossa fé está misturada, se a nossa fé está caída, estamos oferecendo água envenenada. Estamos oferecendo água contaminada. Precisamos derrubar os altares. Quero convidar os irmãos do louvor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero orar. Nós rimos porque essa não é uma mensagem muito boa de se pregar. Não era a mensagem que eu queria pregar, porque ela fala com todos nós, ela fala comigo também. E nós precisamos nos colocar na condição de servo diante do Senhor e pedir para que Ele nos mostre na nossa vida onde estão os altos, onde estão os falsos altares, ou onde nós estamos falhando e oferecendo uma falsa adoração. Eu creio que ali ninguém queria oferecer uma adoração falsa, mas ninguém tinha coragem de ir contra a falsa adoração. Ninguém tinha coragem de derrubar os falsos altares. Ninguém tinha forças, ninguém tinha ousadia para derrubar os altares dos falsos deuses. Será que nós podemos nos colocar de pé? Que você aí mesmo no seu lugar, feche seus olhos. Quero orar junto com você. Nós não estamos numa igreja perfeita. Nós estamos numa igreja que está se preparando para se encontrar com o noivo. A noiva está se adornando. Esse é o momento de Deus, em que Ele nos prepara, em que Ele nos molda, em que Ele fala conosco. É o momento em que Deus escolhe para
nos mostrar aquilo que nós devemos fazer. O que você tem buscado, querido? O que está no teu coração? Será que você tem buscado o aplauso dos homens? Será que você tem buscado o reconhecimento dos homens? Será que você tem vivido uma vida aprisionada em pecados, em vícios, em coisas agradáveis à sua carne? E você muitas vezes tenta ter forças para derrubar esses altares e não consegue. O Senhor está te dando o fortalecimento nessa hora. Ou será que você tem vivido uma vida cristã se lembrando ou praticando as mesmas coisas que você praticava no passado, quem sabe até pior? Ou o Senhor está te mostrando quais são os altares que precisam ser derrubados. Ele quer só um altar para Ele. Quando Elias construiu o altar, o fogo de Deus caiu. Quando Elias construiu o altar ao Deus verdadeiro, o fogo de Deus se manifestou e consumiu tudo que havia naquele lugar. Talvez o fogo já não se manifeste na sua vida, o poder de Deus já não se manifeste na sua vida, porque você está precisando levantar um altar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, e remover os altares dos Baalins. Senhor, toma nas tuas mãos a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, que a partir de hoje, Pai, que a partir dessa manhã, Senhor, nós saímos daqui com uma atitude, Senhor, para tomar uma atitude, Senhor. A atitude de arrancar do nosso coração, da nossa vida, aquilo que desagrada ao Senhor. Arrancar esses altares do nosso coração, altares que foram colocados no passado, altares, Senhor Deus, do costume, daquilo que fazemos já acostumados, Senhor, e não percebemos. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, me dá força, Senhor, me dá graça, Senhor Deus, para que eu enxergue e para que eu tome a atitude certa, na hora certa, no momento certo. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queridos, eu posso perceber o agir de Deus no nosso meio. Eu posso perceber o quanto Deus se alegra quando você coloca, quando você expõe a sua fragilidade. Será que você pode falar com Deus? Será que você pode falar com o Senhor a respeito da sua fraqueza, a respeito do seu altar, a respeito daquilo que você esconde, que você não quer que ninguém veja, ninguém toque, que ninguém saiba? Oribassou, que me assou, ribanassou, ribanassou, que me assarabassou. O Senhor está limpando, rabassubianda calabaçai, ribanarabasubia faço e calabananda saia, ribandarabasubia na calabaçai. O Senhor quer fazer conosco como a galinha faz com os seus pintinhos. Ele quer nos colocar debaixo das suas asas, e ali nós estaremos seguros. Estende, Senhor, as tuas mãos sobre nós. Estende, Senhor, as tuas mãos sobre nós. Nós derrubamos nesse momento, Pai, os altares da nossa vida a outros deuses, a outros senhores. Colocamos o Senhor no centro. Colocamos o Senhor em primeiro lugar. Assim nós agradecemos, Senhor. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas ao Deus Todo-Poderoso.